Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Quero cumprimentar os nossos irmãos da nossa igreja com a paz do Senhor. Estamos aqui entrando ao vivo com a Escola Bíblica Dominical, com os adolescentes, onde estaremos aqui aprendendo assuntos importantes, amém? Vou estar aqui aguardando os nossos alunos chegarem para darmos início à nossa aula. E eu creio que será um momento de crescimento, um momento bíblico. Peço já perdão um pouco pelo atraso dos 14 minutos, amém? Mas já estamos aqui para juntos aprendermos lições importantes, amém? Deus abençoe os nossos alunos, os adolescentes. Deus abençoe o nosso pastor presidente poderosamente. Deus abençoe os nossos irmãos que estarão conosco nessa aula para a glória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para darmos início à nossa lição, nós estaremos aqui orando a Deus, pedindo a Ele a sua graça, pedindo a Ele a sua misericórdia, para prosseguirmos, para continuarmos a nossa lição, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está chegando aí, seja bem-vindo. Pegue aí a sua Bíblia, um caderno e uma caneta para anotações. É muito importante, tá bom? Para anotar temas, para anotar capítulo, versículo, para crescimento da obra de Deus e da sua vida. Amém? Deus abençoe o nosso pastor presidente, Daniel Cirilo. Deus abençoe meu pastor, poderosamente o Senhor. Deus abençoe os nossos irmãos. Estaremos orando para darmos continuidade em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos, Senhor, reunidos diante a Tua presença para, Senhor, aprendermos a Tua palavra, Senhor, nessa matéria importante, aprendendo com as cartas de Paulo. Eu te glorifico, Senhor, pela vida dos nossos irmãos, dos nossos alunos, da nossa igreja sede. Senhor, abençoa o nosso pastor presidente, Daniel Cirilo, a sua família, a sua casa. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos. Que o Senhor possa, meu Pai, estender as suas mãos, guardando. Ó Deus, que neste momento, Senhor, de estudo, nós possamos, ó Pai, aprender, Senhor, mais um pouco da Tua palavra. Porque eu creio, Senhor, que é a Tua palavra que nos fortalece, é a Tua palavra que nos guia, é a Tua palavra, Senhor, que nos capacita. Senhor, neste momento também de oração, alcança, Senhor, as pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão, Senhor, passando por um período difícil, que o Senhor possa alcançar, que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa estender as suas mãos, ó Pai. Meu Deus, porque nós cremos na cura divina, nós cremos no Deus que cura, no Deus que salva, nós cremos, Senhor, no poder do Senhor sobre a nossa vida. E eu creio, Senhor, que nesta aula o Senhor será glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados irmãos, alunos, nós estaremos aqui falando sobre a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. E também estaremos falando sobre primeira carta de Paulo a Timóteo. Amém? Estaremos aqui dando início à nossa aula com a leitura introdutória. Desacreditada pelos céticos, porém aguardada por centenas e milhares de cristãos espalhados pelo mundo. A segunda vinda de Jesus é uma promessa bíblica que está prestes a ser cumprida. Basta um olhar atento para reconhecermos que os sinais que antecedem a volta de Cristo estão aceleradamente se cumprindo
em nossos dias. A segunda vinda de Jesus. A Bíblia está repleta de textos que falam sobre a segunda vinda de Jesus. Nosso Senhor atestou que um dia, após sua morte e ressurreição, retornaria à terra para buscar a sua igreja. Mateus, capítulo 16, versículo 27. Marcos, capítulo 13, versículo 31 ao versículo 36. João, capítulo 14, versículo de número 3. Os anjos ratificaram essa promessa. Atos, capítulo 1, versículo 11. A segunda vinda do Senhor é a maior promessa para os salvos. Ela é a bendita esperança da igreja. Aleluia. Amados irmãos, alunos, nós iremos aprender nesse primeiro tópico, amém? Lembrando que a nossa aula será resumida para que possamos entrar na próxima aula para a glória de Deus. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, nós iremos aprender lições importantes que o apóstolo Paulo está trazendo para a igreja de Tessalônica. Nós iremos observar que o título dessa carta tem por nome A Volta de Cristo. Na nossa aula de domingo passado, nós falamos sobre a santidade, que a santidade não saiu de moda. E nós iremos observar que o cristão, para ele poder herdar o reino dos céus, ele precisa ter a sua mente santificada. Não é só o coração que precisa ser santificado, não. A nossa mente precisa ser santificada. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo onde a heresia, onde centenas de pessoas hereges negam a volta de Cristo, não crê na volta de Cristo. São pessoas que têm a mente escravizada pelo pecado. São pessoas que não têm o fruto do Espírito sobre elas. E nós, cristãos, nós precisamos manter a nossa mente santificada. Nós precisamos manter a nossa mente direcionada, focada no reino de Deus, para que assim possamos a cada dia ser uma igreja bíblica, porque sabemos que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. A palavra do Senhor, ela não será escravizada, mas a palavra do Senhor, ela será proclamada a toda criatura, e aquele que crê será salvo, e aquele que não crê será condenado. Sabemos, amados irmãos, que a primeira vinda de Cristo, quando ele veio ao mundo, pisou nessa terra, pregou, ensinou, doutrinou, salvou, curou. Ele fez uma promessa à sua igreja, ele fez uma promessa ao seu povo, que ele retornaria. E nós precisamos compreender, meus amados irmãos, que na segunda vinda de Cristo, ele não vai caminhar por essa terra, não, mas ele vai chamar a sua igreja. Ele vai levar a sua igreja para o céu, para que venha estar ao lado dele. Por isso é muito importante nós compreendermos que a segunda vinda de Cristo será um avivamento extraordinário que irá despertar milhares de pessoas, aqueles que creram, aqueles que não creram, aqueles que creram será salvo, e aqueles que não crerem, infelizmente, vão sofrer as consequências, porque nós sabemos, amados irmãos, que a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, foi algo poderoso, foi algo esplêndido para a humanidade, aonde o Cordeiro de Deus sofreu, foi cuspido, foi humilhado, mas ele
foi glorificado e está ao lado do Pai. Então nós precisamos entender que o apóstolo Paulo está trazendo lições importantes, amados alunos, para a igreja de Tessalônica, para que eles viessem permanecer focados em Cristo. Nós iremos observar que essa carta de Paulo aos Tessalonicenses foi escrita entre o ano 51 e entre o ano 52 depois de Cristo. O apóstolo Paulo está trazendo aos Tessalonicenses acerca do arrebatamento da igreja. Então observe que o apóstolo Paulo está orientando aos cristãos a permanecerem. Então nós já precisamos aqui compreender que nós, como igreja do Senhor, nós precisamos estar a cada dia fundamentados na palavra de Deus para não ser enganado. Os céticos, os ateus, os hereges, eles querem de toda forma confundir a igreja do Senhor com as suas teorias, querem confundir a igreja do Senhor com as suas palavras vazias. Mas a igreja do Senhor, ela crê e ela sabe que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Então, dentro desse primeiro tópico, nós precisamos compreender que será um dia glorioso a volta de Cristo para a igreja, mas também será um dia de tristeza para aqueles que não irão subir. Sabemos que a noiva, ela encontrará com seu noivo. Então, observe que nós precisamos a cada dia estar com os nossos olhos abertos. Precisamos estar com o nosso coração santificado na palavra de Deus. Porque em João capítulo 17, versículo 17, a Bíblia diz: santificai-o na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, nós precisamos a cada dia viver, estar com os nossos olhos abertos, para não ser enganados, mas sendo a cada dia uma igreja que crê, uma igreja que vigia, uma igreja que consagra, uma igreja que ora, para que possamos estar ao lado de Deus. Então, dentro dessa primeira aula introdutória, precisamos compreender que Jesus está vindo. Precisamos compreender que o arrebatamento é real. A igreja vai subir. Então, que nós não viemos perder os nossos olhos da palavra de Deus e que possamos a cada dia estar vigilantes, porque a vigilância, ela é essencial e primordial na vida de todo cristão que crê em Jesus Cristo, porque sabemos que o anticristo, ele vai governar. Muitas pessoas serão enganadas, muitas pessoas serão influenciadas. O anticristo, Satanás, ele vai estar sobre esse homem. Então tudo que o anticristo fazer vai ser em nome de Satanás, em nome do diabo. Então a igreja estará com Cristo, porque sabemos que a igreja não vai passar pela grande tribulação. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Então nós, como igreja, precisamos a cada dia estar vigilantes, a cada dia estar firmados na palavra, para que nós possamos ter encontro com Cristo. Porque muitos perguntam: Gabriel, se o cristão não vigiar, ele perde a salvação? Ele perde a salvação sim, se ele não vigiar. Então é preciso mantermos os nossos olhos fixos em Jesus, buscando a sua palavra e vigiando a todo momento. Amém? Eu estarei aqui lendo um auxílio escatológico, a segunda vinda de Jesus. Vivendo ainda a atmosfera da ascensão do Cristo, pensavam os crentes primitivos que a parousia dar-se-ia naquela geração, e eles não estavam de todo errados. Seu fim haveria de vir somente depois da proclamação universal da mensagem do reino. Então chegará o momento
pois o Evangelho não necessitara mais de 3 décadas para alcançar os rincões mais distantes do Império Romano. Compreenda-se, porque os tessalonicenses começaram a se portar como se já houvessem já houvera chegado o dia do Senhor. Das cartas que Paulo lhe escreveu, dependa-se estarem elas desapegando-se de suas responsabilidades sociais e domésticas, induzidos que eram por uma insidiosa escatomania ou escatobofia, não bastante ou barbúdia doutrinária. Pretensas epístolas de Paulo circulavam pelas igrejas, levando-as ao desequilíbrio e à histeria. Através dessas epístolas aos Tessalonicenses, a igreja primitiva aprendeu a lidar com as últimas coisas. A escatologia haveria de ser tratada como a esperança sempre abençoada, e não como o escapismo da desesperança. A comunidade cristã disciplinou-se, já podia receber quieto e comediantamente o Apocalipse. Já sabia que no programa de Deus há um tempo para cada propósito e desígnio. Então nós iremos observar que o apóstolo Paulo doutrinou a igreja, o apóstolo Paulo aconselhou a igreja, o apóstolo Paulo orientou a igreja de Cristo a compreender sobre a volta do Senhor. E sabemos que a igreja que permanecer na palavra subirá e viverá ao lado de Deus. Amém? Amados, a nossa aula estará sendo resumida, tá bom? Porque estaremos falando sobre 1 Timóteo daqui a pouquinho, para a glória do Senhor. Estaremos indo para o tópico 2, o encontro com o Senhor. Amém? Ao falar sobre o arrebatamento, o apóstolo Paulo afirma que o evento ocorrerá a qualquer momento, num abrir e fechar de olhos. Anote aí, por gentileza, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 52. Razão pela qual devemos estar vigilantes. Anote aí, por gentileza, Mateus, capítulo 24, versículo de número 42. O apóstolo ainda diz que aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Ou seja, todos os crentes que durante a vida se mantiveram fiéis a Cristo como Senhor e Salvador serão ressuscitados à semelhança de Jesus. Anote aí, por gentileza, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Amém? Independente do estado de seus corpos físicos, deteriorados, comidos pelos animais, reduzidos a pó, carbonizados. Essa é a grande vitória dos salvos sobre a morte, o último inimigo a ser derrotado. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 21 ao versículo de número 26. Ainda na primeira epístola aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo continua a texto dizendo que depois da ressurreição dos mortos, os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens para habitar com o Senhor para todo sempre. Anote aí,
1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 17. Porém, em 1 Coríntios, anote aí, capítulo 15, versículos 50 ao 58. O apóstolo dos gentios afirma-nos que os corpos dos vivos e dos mortos, antes de serem arrebatados, serão transformados. Primeiramente, não sabemos ao certo como, mas sabemos que os nossos corpos serão transformados. Amados alunos, adolescentes, aos nossos irmãos que estão participando conosco. A nós falarmos sobre o arrebatamento, nós precisamos compreender que o arrebatamento da igreja acontecerá em um abrir e piscar de olhos. Nós estamos vivendo, sabemos bem que estamos vivendo os últimos dias da Igreja de Cristo aqui na terra. Então, a Igreja do Senhor que ama a tua palavra, a Igreja do Senhor que vive em uma vida de oração, de propósito, ela precisa a cada dia estar alerta, ela precisa a cada dia estar vigilante. Por quê? Porque sabemos que o adversário, que Satanás, ele quer tragar aqueles que creem em Cristo e confessam o nome de Cristo. Então, ele vai lutar para que a igreja ela venha perder o propósito, ela venha perder o compromisso com Deus, a fim de que essa pessoa desfaleça na fé, se desviando da palavra verdadeira de Deus. É por isso que a igreja ela precisa estar a cada dia fielmente fiel à palavra de Deus. Nós, como igreja do Senhor, sabemos que quando nós buscamos a Deus com nosso coração aberto, sincero, tendo a cada dia uma vida de compromisso com o Senhor da palavra, Deus é aquele que nos guarda por intermédio da sua graça e misericórdia. A palavra de Deus nos diz, em Tiago capítulo 4, e versículo de número 7, a palavra de Deus diz: submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Observe bem que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa estar submissa à palavra de Deus, porque através da sua submissão à palavra de Deus, ela vai vencer os ataques de Satanás contra a igreja do Senhor. Sabemos que a qualquer momento a trombeta pode tocar, Cristo pode vir buscar a sua igreja. Por essa razão, devemos estar vigilantes. Observe bem, meus irmãos, que os cristãos que serviram a Cristo a sua vida toda, morreram em Cristo, mas ressuscitarão e receberão um corpo transformado. Pessoas que por amor a Cristo foram carbonizadas, perderam a cabeça, foram afogados, foram mortos a fio da espada, por causa da sua fé em Cristo, morreram, mas não negaram a Cristo, receberão um corpo transformado. Então nós precisamos compreender nessa aula, amados alunos, que o apóstolo Paulo está trazendo orientações importantes para a igreja de Tessalônica. Observe bem que nós receberemos corpos transformados. Nós estaremos ao lado do Senhor, andaremos em ruas de ouro, veremos o Cordeiro de Deus. Amados irmãos, este mundo já és do maligno. A nossa origem, a nossa casa não é aqui. A nossa casa, a nossa origem é ao lado de Deus, vivendo para Deus, buscando a Deus. Por isso, amados alunos, vale a pena se santificar, vale a pena orar,
vale a pena estudar a palavra, vale a pena obedecer. Estamos aqui para um propósito, estamos aqui para cumprir uma missão, pregar o evangelho. Mas quando essa missão acabar, nós estamos combatendo um bom combate. E quando nós combatemos esse bom combate, quando a carreira aqui na terra encerrar, nós subiremos ao céu e estaremos ao lado do Senhor Jesus Cristo. Então observe que esta carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses é uma carta de esperança. Por que, professor Gabriel? Porque precisamos compreender que a volta de Cristo é a esperança para a igreja. Mas vivemos hoje um momento, amados alunos, que muitas pessoas têm medo quando falam acerca do arrebatamento. Tem pessoas que têm medo de ler o livro do Apocalipse. Tem pessoas que têm medo quando fala que a igreja vai ser arrebatada. São pessoas que têm a mente na terra. São pessoas que se agarraram com os prazeres do mundo e não querem estar ao lado do Senhor. A nossa maior alegria não é as coisas desse mundo. A nossa maior alegria é estar ao lado do nosso Senhor. Por isso vale a pena se santificar. Assim como Estevão, antes de ser apedrejado, ele viu quem? Ele viu Cristo ao lado do Pai eterno, à destra do Pai. Ele viu Cristo em pé. Estevão morreu, a sua carne padeceu, mas o seu espírito estava alegre em Cristo. Tiago foi morto a fio da espada. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. João Batista perdeu a sua cabeça. Isaías foi cerrado ao meio, mas eles ressuscitarão também e receberão corpos glorificados. A promessa não é só para nós, a promessa também é para os nossos irmãos que morreram por amor a Cristo, que combateram o bom combate. Meus amados irmãos, a nossa esperança está em Cristo. Nós seremos arrebatados e viveremos com Ele para todo o sempre. Por isso, vale a pena viver a cada dia em vigilância. Vale a pena se apresentar, amado aluno, a estar a cada dia firmado na palavra do Senhor, obedecendo a Deus, sendo fiel a Deus, porque aquele que é fiel a Deus, Deus o guiará, Deus o conduzirá, Deus o fortalecerá. Por isso nós precisamos compreender que o objetivo do apóstolo Paulo era despertar aos Tessalonicenses. Cristo vem, Cristo voltará, Cristo buscará a sua igreja. Que possamos estar a cada dia com os olhos firmados na palavra do Senhor. Eu estarei aqui lendo um auxílio teológico para a glória de Cristo Jesus. A palavra traduzida como encontrar o Senhor é aparentesim. Ela é frequentemente usada em um sentido técnico para descrever uma delegação de cidadãos que formalmente se encontra com um visitante importante fora de uma cidade e o acompanha para dentro de seus muros. Alguns têm concluído que os santos ressuscitados e transformados encontram a Cristo nos ares e então o acompanham de volta para executar os juízos descritos em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 5 ao 10. E outras passagens, outros argumentam que os salvos encontram-se com Cristo e voltam com ele para o céu. No entanto,
Paulo claramente identifica o ponto que ele deseja explicar, dizendo: e assim estaremos sempre com o Senhor. Onde quer que Jesus esteja, nós estaremos com ele. Glória a Deus. E é esta verdade que Paulo quer que os seus eleitos entendam, que aqueles que morreram antes de nós e nós, se estivermos vivos por ocasião da vinda de Cristo, podemos ter a mesma esperança maravilhosa. E tendo explicado isso, Paulo conclui: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amados alunos, irmãos, a vinda de Cristo é iminente. O apóstolo Paulo orienta: consolai uns aos outros com essas palavras. O apóstolo Paulo está dizendo: a volta de Cristo é uma alegria para a igreja. A volta de Cristo é a esperança da igreja. Amados irmãos, vale a pena, amados alunos, permanecer fiéis a Cristo. Vale a pena passar por tribulações, por angústias. Vale a pena passar por momentos difíceis, porque é passageiro. Tudo vai passar, porque lá na eternidade não haverá mais choro, não haverá dor, não haverá morte, não haverá sepultamento, não haverá doença, não haverá coronavírus, não haverá câncer, não haverá AIDS, não haverá nada disso. Na eternidade, o Cordeiro de Deus estará conosco, a sua glória ilumina a eternidade. Por isso, vale a pena permanecer. Por isso, amados alunos, que viemos consolar uns aos outros com essas palavras, porque a palavra do Senhor é que nos dá esperança, alegria para continuarmos fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Estaremos aqui para o último tópico, amém? E estaremos depois falando da primeira carta de Paulo a Timóteo. Lembrando que já estamos chegando quase ao fim desta revista, amém? Teremos mais 3 aulas ainda semana que vem, querendo Deus, que é sobre 2 Timóteo, Tito e Filemão, amém? Estaremos com uma nova revista abençoada para a glória do Senhor Jesus Cristo. Último tópico: o império da maldade. Após a igreja ser livre da ira futura, anote aí por gentileza, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, por meio do arrebatamento, um período de 7 anos será iniciado na terra, o qual é denominado pela Bíblia de a grande tribulação. Nesse tempo, Deus trará juízos sobre a humanidade, por causa de sua incredulidade, os quais virão por meio da abertura dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 taças da ira de Deus. Jesus disse que nesse tempo haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo. Anote aí por gentileza, Marcos capítulo 13, versículo 19, Daniel capítulo de número 12, versículo 1. A Bíblia revela ainda a manifestação do homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. O anticristo, primeira carta universal, escrita pelo apóstolo João, capítulo 4, versículo 3. O príncipe que há de vir e que fará uma falsa aliança com Israel. Anote aí por gentileza, Daniel capítulo 9, versículo 26 e 27. O anticristo será um governante mundial que usará sua influência para obter apoio de todas as nações na visão de João, no livro do Apocalipse. O anticristo é a besta que surge do mar. Apocalipse 13, versículo 1.
Este é o maior líder de toda a história humana. Um homem super inteligente, carismático, popular, demagogo, que virá no poder de Satanás. 1 Tessalonicenses capítulo 9, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 e 10. Amados alunos, nessa última aula, falando sobre a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós iremos observar o apóstolo Paulo falando sobre o anticristo, aquele que governará, aquele que virá no poder de Satanás, aonde ele vai estabelecer o seu império, aonde muitas pessoas virão a ele, milagres acontecerão, prodígios acontecerão, e as pessoas serão influenciadas pelo anticristo. E essas pessoas que forem influenciadas por ele, servirão a ele, adorarão a ele. Precisamos compreender que a grande tribulação, Deus ele vai trazer juízos sobre a humanidade. Por causa do quê? Por causa da incredulidade, por causa do pecado, por causa do adultério, por causa da inimizade, da falta de amor, da falta de temor a Deus. E essas pessoas sofrerão por causa da sua incredulidade. Amaram a imagens, adoraram a imagens, serviram a demônios, viviam na prostituição. Essas pessoas, elas irão sofrer porque não serviram o Cordeiro de Deus, não confessaram a Cristo como Salvador. Muitos que eram servos de Cristo, que se desviaram da palavra do Senhor, sofrerão também as consequências. Por isso precisamos compreender que Deus trará juízo sobre a terra. Quando a Bíblia revela da manifestação do homem do pecado, o filho da perdição, está falando do anticristo que governará, aonde muitas pessoas serão totalmente dominadas, aonde muitas pessoas serão totalmente escravizadas, aonde adorarão a ele, servirão a ele, mas a igreja de Cristo estará ao lado do Senhor. Que possamos manter a cada dia a nossa visão em Cristo, para não sofrermos, para não sermos condenados. Que possamos a cada dia estar fixos em Cristo, servindo a ele e obedecendo a sua palavra. Amados alunos, já chegamos ao final dessa aula. Resumimos aqui, amém, porque é uma aula muito grande, uma aula uma aula escatológica. Então, se formos falar aqui, amados alunos, sobre os pontos da escatologia, o nosso tempo não vai estar dando. Então, estamos aqui resumindo, amém, que o nosso tempo é curto. Deus abençoe o nosso superintendente, nosso professor Alan, que está nos acompanhando. Deus abençoe meu amigo, poderosamente. Amém? Nós estaremos aqui agora falando sobre a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Amém? A nossa última aula. Amém? Será uma aula resumida também, para a glória do Senhor Jesus Cristo. E querendo Deus, semana que vem estaremos encerrando essa revista com 3 aulas. Amém? E eu creio que vai ser bênção para a glória de Deus. Você que está aí, pegue o seu caderno, a sua caneta, já anote aí, tá bom? Que estaremos aqui falando agora sobre a primeira carta de Paulo a Timóteo. Não despreze a sua adolescência. Amém? Deus abençoe os irmãos nossos irmãos que estão nos acompanhando na primeira aula. Estaremos aqui agora entrando na segunda aula da Escola Bíblica Dominical. Não despreze a sua
adolescência. Amém? Estaremos fazendo a leitura. Paulo já havia advertido a igreja de Éfeso. Após sua partida, apareciam lobos ferozes no meio dela, que não teriam pena do rebanho. Anote aí, por gentileza, Atos capítulo 20, do versículo 28, ao versículo de número 31. Agora, escrevendo ao jovem pastor daquela igreja, a profecia parece começar a se cumprir, pois dentro daquela igreja começaram a surgir homens que abandonaram a fé e deram atenção a espíritos enganadores, hipócritas e mentirosos. 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 3. Após descrever os falsos mestres, Paulo passa a aconselhar o jovem Timóteo, o que veremos agora. Anote aí o tópico, amém, amados alunos, servos do Senhor. Diante da crescente apostasia em seus dias e das doutrinas mentirosas ensinadas pelos falsos mestres, Timóteo é desafiado a se comportar como um bom servo de Cristo Jesus. E para isso, ele deveria ensinar fielmente a verdade de Deus à igreja que estava sobre seus cuidados, alimentando-se adequadamente da própria verdade que ensinava. Para desmascarar os falsos mestres, era preciso conhecê-los, compreender suas doutrinas e implicações práticas, para então denunciar e refutar seus ensinamentos. Amados alunos, na nossa última aula, primeira carta de Paulo a Timóteo, nós iremos observar nesta aula, nesta lição, que o apóstolo Paulo, ele aconselhou a Timóteo, doutrinou a Timóteo e fez de Timóteo um obreiro preparado. Paulo trabalhou no caráter de Timóteo. Paulo trabalhou na vida espiritual de Timóteo. O nome de Timóteo, aquele que honra a Deus. O tema dessa carta, a sã doutrina e a piedade. Essa carta foi escrita aproximadamente no ano 66 depois de Cristo. A finalidade dessa carta do apóstolo Paulo é aconselhando a Timóteo a viver uma vida prática, uma vida santa na palavra verdadeira de Cristo, a fim de que ele viesse, amados alunos, ter estrutura e conhecimento para poder combater contra a falsa heresia, contra os falsos mestres, contra a falsa pregação. O apóstolo Paulo aconselha a Timóteo a conhecer os falsos ensinadores. Então observe bem que o jovem obreiro, o jovem que teme a Cristo, que conhece a verdade bíblica, ele precisa conhecer os falsos ensinadores. E o apóstolo Paulo, ele vai encorajar Timóteo, aconselhar a Timóteo a conhecer os falsos ensinadores para que ele viesse combater contra suas palavras mentirosas. Mas Timóteo, ele primeiro se preparou. Então guarde este ensino adolescente aos nossos irmãos, que Paulo preparou a Timóteo. Começa a compreender que a preparação no ministério é fundamental. Ninguém ele será um bom pregador se não tiver ensino. Ninguém será um pregador eficaz se não estiver fundamentado na santa doutrina. Observe, muitos querem pregar, muitos querem viajar,
Muitos querem pregar aqui, pregar ali, mas não tem estrutura bíblica, mas não tem uma vida doutrinada. Então observe que todo jovem, todo adolescente, ele precisa ter palavra de Deus em sua vida. O apóstolo Paulo ensinou ensinos importantes para a vida de Timóteo. Porque observe, amados alunos, que muitas pessoas hoje dizem a teologia ela esfria o crente. A teologia não é para crente. Isso é uma grande mentira, uma grande heresia. Teologia não vai te esfriar. Teologia não vai te fazer frio, não. Teologia, ela vai te dar mais estrutura e sabedoria acerca da palavra de Deus. E Timóteo, ele tinha estrutura, porque o apóstolo Paulo, um doutrinador, o apóstolo Paulo, um homem conhecedor da palavra, ele ensinou a Timóteo a combater a falsa pregação, ao falso ensino. Então nós precisamos compreender que nos dias atuais, nós como a igreja do Senhor, precisamos a cada dia combater contra a falsa pregação, combater contra a falsa mensagem. A igreja do Senhor, ela precisa crescer sadia, ela precisa crescer com graça e também com conhecimento. Então o apóstolo Paulo, ele aconselhou a Timóteo a ser um líder eficaz, a ser um líder que tinha estrutura para enfrentar os desafios. Então nós, amados alunos, precisamos compreender, precisamos vencer, precisamos estar a cada dia com a nossa visão em Cristo, para vivermos uma vida plena na palavra do Senhor. Porque nos dias atuais há falsos ensinadores, há falsa pregação, há falso ensino, falsa mensagem. Então a igreja precisa estar o quê? Com os olhos em Cristo, conhecendo a palavra e vivendo uma vida compromissada com o Senhor. Amém? Estaremos aqui indo para o tópico 2, amém? Já estamos aqui 1 hora no máximo já estudando a palavra, então eu quero ser aqui objetivo para encerrarmos essa aula, mas crescendo a cada dia na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Tópico 2, exercícios espirituais, amém? O segundo conselho de Paulo a Timóteo é: faça sempre exercícios espirituais. Certamente o apóstolo tinha em mente a imagem de um esportista que antes de qualquer competição, aliado a uma alimentação saudável e a um conhecimento profundo das regras do jogo, praticava regularmente exercícios físicos com a finalidade de se preparar para competir e, consequentemente, vencer a competição. Tal atleta precisa ter comprometimento, força de vontade e concentração para não se desviar do foco. Semelhantemente, o cristão precisa dessas características para não se desviar da verdade e se enveredar no caminho do ensino falso. Amados alunos, nesse penúltimo tópico, nós iremos observar, dentro dessa aula, o apóstolo Paulo dando conselhos a Timóteo de viver uma vida de exercícios espirituais. O apóstolo Paulo está ensinando a Timóteo, seu filho na fé, a ter
uma mente saudável, um espírito saudável, a competir, a vencer e ter o prêmio da vitória, a competição de um atleta. Então Paulo está ensinando a Timóteo a ser um atleta. Paulo está ensinando a Timóteo a continuar. Paulo está ensinando a Timóteo a progredir, a vencer. Paulo está ensinando a Timóteo a continuar a sua carreira. Então nós precisamos entender que o apóstolo Paulo está ensinando a Timóteo para que ele viesse manter-se aprovado como um verdadeiro atleta, aquele que não desiste, aquele que não para, mas aquele que continua mesmo cansado, mesmo com os problemas adversos que vêm. Ele precisa continuar, porque o verdadeiro atleta não é aquele que para, mas é aquele que continua. Então o apóstolo Paulo está ensinando a ele a viver um hábito verdadeiro. Qual é esse hábito, professor Gabriel? Esse hábito é o hábito de um verdadeiro atleta de Cristo, que mesmo passando por momentos difíceis, ele não para de correr, ele não para de almejar o reino de Deus, ele não para de ensinar. Mesmo Timóteo passando por momentos, porque Timóteo, ele era um jovem doente, ele tinha enfermidades, mas o apóstolo Paulo, ele encoraja ele, continua, Timóteo. Então, amados alunos, adolescentes, aos nossos irmãos, continue. O verdadeiro atleta, ele não pode parar no caminho. O verdadeiro atleta deve continuar pregando a mensagem, ensinando a verdade, mesmo que muitos não aceitem. O atleta deve continuar. Então, adolescentes, então nossos irmãos, que possamos ser a cada dia verdadeiros atletas de Cristo, combatendo o bom combate, caminhando, porque o atleta não pode perder o foco, ele deve estar centrado. Assim somos nós, amados alunos, precisamos estar centrados, precisamos estar com a mente fixa, precisamos estar a cada dia com a mente direcionada, continuando, prosseguindo, caminhando, porque sabemos que nós, como a igreja do Senhor, precisamos a cada dia viver uma vida de piedade, uma vida sincera, uma vida de compromisso com o Senhor. Precisamos continuar a cada dia firmes na palavra, caminhando como uma igreja que ama a Cristo e caminha segundo a tua palavra. Amém? Para a glória do Senhor, já chegamos ao nosso último tópico. Amém? Não permita o desprezo. Para a glória do Senhor Jesus Cristo, estaremos lendo para a glória do Senhor. Apesar de sua pouca idade, o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo a prática de exercícios espirituais, aconselhando-o a não permitir ser desprezado pelo fato de ser jovem, antes a se comportar como alguém que Deus quer usar para influenciar a outros e ser respeitado pelas pessoas, ou seja, sendo um exemplo de maneira de falar, da maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Afinal de contas, era o seu caráter e não a sua idade que legitimariam sua liderança. Paulo estava aconselhando Timóteo a ensinar com autoridade e gentileza, evitando discussões inúteis, a se comportar como representante de Jesus Cristo em toda a sua vida, a ensinar e agir com amor verdadeiro. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 ao versículo 7. A construir um ambiente saudável
para que a fé em Cristo fosse anunciada e a viver de maneira íntegra e coerente, a partir do exemplo de Timóteo e do conselho do experiente Paulo. O adolescente cristão que de forma pejorativa tem sido chamado de aborrecente deve demonstrar às pessoas seu comprometimento com Deus e com a sua obra, por intermédio de atitudes concretas. Com isso, não queremos dizer que você deve ser um adulto precoce, que não se diverte, não tem conflitos decorrentes da faixa etária. Muito pelo contrário, entendemos que você deve ser um adolescente com A maiúsculo, deve viver intensamente os dilemas, conflitos e alegrias da sua idade. Porém, evite as más companhias, as conversas indecentes, e viva com responsabilidade, devoção e obediência a Deus. Eclesiastes 12, versículo 1 ao 8. Seja radical em Jesus. Para a glória do Senhor, conseguimos chegar ao final dessas duas aulas. E nesse último tópico, o apóstolo Paulo está orientando ao seu filho na fé, Timóteo: não permita o desprezo. Observe bem que o jovem Timóteo, ele tinha caráter. O que fazia de Timóteo um pastor eficaz não era o seu tamanho, não era a sua idade. O que fazia de Timóteo um jovem pastor prudente e sincero era o seu caráter. Por isso, adolescentes, por isso, amados alunos, que nós possamos manter o nosso caráter firme em Cristo Jesus. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2 e versículo de número 15, a Bíblia Sagrada diz, o apóstolo Paulo diz a ele: procura apresentar-te aprovado como obreiro diante de Deus, que não tem do que se envergonhar, íntegro e repartidor da palavra da verdade. Amados alunos, observaremos que o apóstolo Paulo está orientando a Timóteo: procura apresentar-te aprovado como obreiro. Porque observe, todo adolescente, todo aquele que se coloca como um obreiro na presença de Deus, um obreiro que ama a palavra, um obreiro prudente, um obreiro sincero, ele terá um caráter verdadeiro. A glória de Cristo iluminará a sua vida. A glória de Cristo guiará a sua vida. A Bíblia diz, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 9, que Paulo estava sobre cadeias, mas a palavra de Deus não estava escravizada. Por isso, adolescente, evite as más companhias, evite conversas tolas, evite conversas que não edificam, mas esteja a cada dia com a mente focada em Cristo, amando a sua palavra, tendo a cada dia na sua maneira de agir amor, fé, pureza, que possa ter a cada dia uma vida de liderança eficaz, sendo um exemplo para os mais velhos, sendo um exemplo para as pessoas, para os anciãos, sendo um exemplo para os seus pais, sendo um exemplo para a sua liderança, assim como Timóteo foi um exemplo para a sua família, um exemplo para o apóstolo Paulo. Timóteo, ele foi primeiramente um exemplo para Deus. Ele tinha Deus em sua vida. Ele amava o ensino. Ele combatia com sabedoria e graça a falsa heresia. Por isso, não aparte o livro da lei da sua boca, mas medita no livro da lei, de dia e de noite,
Porque quando nós estamos com a nossa mente fixa em Jesus, nós seremos a cada dia servos de Deus mais competentes e sinceros na obra de Deus. Por isso, adolescente, e aos nossos irmãos que estão nos acompanhando, permaneça fiel a Deus, fiel à sua palavra, andando em seus caminhos para a glória do Senhor. Chegamos aqui ao final de 2 aulas, 2 Tessalonicenses e 1 Timóteo. Querendo Deus, semana que vem, creio que o próximo sábado, em nome de Jesus, estaremos dando encerramento dessa revista e estaremos começando uma nova revista para a glória do Senhor. Deus abençoe os adolescentes, Deus abençoe os nossos irmãos, ao nosso pastor presidente, a cada um dos nossos irmãos que esteve nos acompanhando nessa aula. E eu creio, meus irmãos, que nós estamos sendo edificados. Minha alma está edificada e eu creio também que a sua alma está edificada. Dentro dessas 2 aulas que nós resumimos para que viesse dar tempo de nós estudarmos essa, eu creio que nessas 2 aulas resumidas, a sua mente foi clareada, seu espírito foi alimentado. Por isso que possamos permanecer. Cristo está voltando. Que possamos a cada dia ser obreiros preparados na obra do Senhor. Estaremos aqui orando para darmos encerramento à nossa aula para a glória do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por essas 2 aulas, aonde o Senhor falou conosco, aonde o Senhor nos deu graça e sabedoria. Deus, eu quero te agradecer pela vida de cada aluno, de cada irmão, que esteve, Senhor, participando conosco nesta aula. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo seu poder. Muito obrigado por esse momento, Pai, de conhecimento bíblico. Eu creio, Senhor, que mesmo dentro deste cenário a qual vivemos de pandemia, nós não podemos deixar de aprender. Não podemos deixar de crescer na graça e no conhecimento. Porque mesmo em um momento difícil, a nossa alma tem alegria, porque a Tua palavra nos encoraja. A Tua palavra nos dá paz. Porque sabemos, ó Pai, que depois dessa vida, nós iremos renascer. Nós iremos fielmente nascermos, ó Pai, e iremos viver uma vida plena com o Senhor. Por isso vale a pena ser fiel, vale a pena continuar. Abençoa os nossos irmãos, a família de cada um, guardando e protegendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa o nosso pastor presidente, abençoa, Senhor, os nossos irmãos, a cada ministério da Adam, abençoa para a glória do Teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amados, chegamos ao final da nossa escola bíblica dominical nesse sábado. Deus abençoe a presença de todos vocês. Amém? E eu creio que o próximo sábado, querendo Deus, estaremos encerrando e estaremos entrando na nossa nova aula para a glória do Senhor. Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus e a paz do Senhor.